No vídeo de hoje, nós vamos discutir a crônica Um Olhar para o Futuro Profissional, do Gustavo Cópio. Nós vamos compartilhar a leitura do texto com vocês. Em seguida, o próprio Gustavo vai falar sobre a produção do texto, né, o que isso representou para ele. E em seguida, nós faremos as nossas reflexões. Vamos lá? Um olhar para o futuro profissional. A escola é a base para o futuro de qualquer um, e quem não estudar nunca será nada na vida. Essas são as mensagens que a maioria das pessoas já escutou quando criança e adolescente, e mesmo assim muitos não demonstram o mínimo de interesse na escola. Por quê? Podemos começar falando do modelo tradicional, no qual o conteúdo é abordado sem qualquer contextualização da importância e aplicação dos conhecimentos ministrados. Desta forma, para muitos, o que é ensinado não faz sentido, não tem aplicação, não se sabe para o que serve, ou seja, o aprendizado acaba por se tornar desinteressante e torturante. Vale lembrar que, além dos fatos acima descritos, quando o estudante adolescente caminha para a conclusão do ensino médio, inicia-se outra jornada torturante. Qual profissão escolher? Muitos conteúdos são abordados em todas as áreas básicas do conhecimento, mas pouco ou quase sempre se deixa de enfatizar a ligação destes conhecimentos com as aplicações práticas futuras. Como escolher uma profissão? E por que aprender não pode ser divertido? E por que a escola não orienta e não ajuda os jovens a encontrarem as suas futuras profissões? Está na hora de mudar o conceito de educação atual e começar a dar outra roupagem, de forma que resgate no aluno o interesse pelo aprendizado e lhe auxilie a pensar e decidir sobre sua profissão. Para melhor refletirmos sobre o assunto, vou contar a história de José. José era um menino muito sonhador. Desde pequeno sonhava com o que queria ser quando crescer: bombeiro, piloto, policial, engenheiro, médico, etc. Quando começou a estudar, não entendia por que tinha que aprender ciências da natureza, português, matemática, entre muitas outras matérias. Sua rotina era estudar, 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 comer, dormir e acordar, e tudo se repetia. Não via a hora que chegassem as férias, quando era possível se divertir, pois durante o período letivo era cobrança em casa e na escola. José crescia e continuava a não compreender o porquê dos conteúdos abordados. Quando chegou a época do vestibular, daí que foi mais difícil. Como escolher aquilo que mal se sabe? Em nenhum momento as profissões foram apresentadas, discutidas e esclarecidas para os alunos, incluindo José. Ora, se a escola prepara para a vida, para o futuro, era o mínimo que deveria ter sido feito ao longo de tantos anos. Assim, quando terminado o ensino médio, José ainda tinha as mesmas dúvidas quanto à escolha da profissão. Por indicação da família, foi fazer direito, embora tivesse desejo em estudar engenharia civil. Viu desde cedo como era importante saber ler e escrever, além de ter uma boa capacidade de interpretar textos. Puxa, por que nunca foi dito isso no ensino básico, ou até mesmo tratado de uma forma mais divertida, mais prática, a língua portuguesa e a interpretação de textos? E não parou por aí. Sem uma boa base de matemática, José viu muitos advogados, reféns de contadores e outros profissionais das exatas para realizarem trabalhos na área tributária e trabalhista. José dava graças a Deus por ter se dedicado à escola, mesmo não entendendo a importância dos conteúdos, o que poderia ter sido muito mais agradável se durante todo o processo tivessem sido contextualizados com situações práticas. Depois de formado, José não se sentia feliz na sua profissão. Fazia o trabalho muito bem feito. Era dedicado, assim como foi na escola. Porém, o trabalho era uma tortura, assim como na época da escola. Muitos anos se passaram e José passou por vários tipos de trabalhos e situações com sua profissão de advogado. Até delegado de polícia chegou a ser, mas triste e infeliz com a profissão que escolheu. Muito diferente de quando era criança, cheio de alegrias e felicidades em seus sonhos de um futuro brilhante. Mas a vida deu a José uma nova oportunidade de reescrever o seu futuro, e ele voltou para a faculdade, agora para fazer engenharia civil.
Muitos cálculos, física e química fizeram-no relembrar das inúmeras horas de estudo de várias disciplinas que estudou na educação básica. E mais uma vez pensou como poderiam ter sido diferentes os seus momentos na escola. Como teria sido muito melhor contextualizar os conteúdos com aplicações práticas, coisa que José também só enxergou nos últimos anos de faculdade. Porém, foi por esta experiência em estar novamente estudando, mas agora com muita experiência de vida e fazendo algo que escolheu de forma consciente, foi que José descobriu sua verdadeira vocação, de ser docente, de ensinar as pessoas, mas de uma forma diferente, pois aquele modelo antigo que estudou a vida inteira, abordando puramente o conteúdo das disciplinas, sem qualquer contextualização, já não fazia sentido. Assim, quando José terminou a faculdade de engenharia, foi ser professor de curso técnico, abordando os conteúdos das matérias, sempre com uma contextualização prática, real, e assim percebeu que o ensino fazia muito mais sentido para os seus alunos. Ora, se a escola tivesse sido diferente, mais próxima da realidade, do dia a dia dos estudantes como José, e realmente preparasse as pessoas para as escolhas mais importantes da vida, como a de uma profissão, talvez tivessem muito mais pessoas felizes e realizadas profissionalmente. Portanto, se escutamos que a escola é a base para o futuro e quem não estuda nunca será nada na vida, por que o ensino não pode estar mais conectado com as experiências vividas no dia a dia pelos educandos? E por que a escola, desde cedo, não auxilia na compreensão e escolha de uma profissão? E por que ela não pode ser mais divertida? Uma vez que praticamente toda a nossa infância e adolescência se passam dentro da escola e a felicidade é vivida hoje e não no amanhã, pois o amanhã é incerto. Olá a todos, eu me chamo Gustavo, sou professor do Instituto Federal, né, do campus Itapetininga, sou da área da construção civil, né, ministro aulas no curso técnico Edificações e sou aluno do curso de formação pedagógica no mesmo campus. Né. No segundo semestre de 2019, dentro de uma das disciplinas, a qual ministrada pelo professor Ivan, Escola e Currículo, né, foi lançado um desafio aos alunos para desenvolvermos cada um uma crônica, né, pensando na escola e currículo escolar, né, ao qual culminou na publicação de um livro. Né. Foi uma experiência muito gratificante. Né, e hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha crônica, né, intitulada como Um Olhar para o Futuro Profissional. Né. Nessa crônica, eu discuto um pouco aquele modelo tradicional da educação, né, onde o aluno acaba recebendo o conteúdo, mas sem uma contextualização com as realidades ao qual circunda o aluno. Né, e muitas das vezes isso dificulta um pouco a compreensão do que está sendo ministrado. Né, e é levado em discussão também nesta crônica, né, a questão da importância da escola na formação do profissional, até no auxílio às escolhas profissionais. Né. Muitas das vezes, né, a gente recebe lá conteúdos que serão necessários até para um curso superior, para toda uma carreira, não importa qual nível de profissional escolar que nós venhamos a ter, né, o nível de escolaridade, e onde muitas das vezes a gente espera da escola uma orientação ou esclarecimentos sobre o futuro profissional para nos ajudar à escolha da profissão, né, ajudar na escolha da profissão. Muitas vezes isso não vem. Né? E isso eu discuto um pouco nessa crônica. Né? E eu aproveito para fazer uma narrativa de um personagem ao qual foi inspirado na minha experiência de vida, né, como aluno de ensino médio, ensino fundamental, e até na escolha
de um curso superior, onde nessa narrativa, né, que é ao qual eu me inspirei até na minha própria experiência de vida, né, retrata a situação de um aluno, né, que não sabia muito ao certo qual profissão seguir, fez direito, né, assim como eu, né, e só que não era feliz na profissão, né, quando da escolha tinha muitas dúvidas, né, e ao final, depois de muitos anos, acabou fazendo engenharia civil e virou docente, né. E nessa trajetória, né, inspirada na minha experiência de vida, nesse personagem que eu criei, né, leva em discussão, né, que se a escola lá atrás tivesse trabalhado mais contextualizando com o cotidiano nosso, o que é ministrado no currículo, dentro do currículo escolar, os conteúdos, né, e até mesmo tratasse um pouco mais da questão de uma orientação profissional, né? Esclarecesse um pouco mais a atuação dos profissionais, eu acho que teria feito tanto esse personagem quanto eu próprio teria feito uma melhor escolha na época do vestibular, né? Muitas das vezes a gente chega na época do vestibular e não sabemos qual curso fazer, né? E digo comigo, depois de 15 anos, né, eu vim me encontrar na profissão que eu realmente sinto que nasci para fazer isso, né, ser docente. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. A escola é a base para o futuro, e quem não estudar não será ninguém na vida. É assim que o Gustavo começa a sua crônica, né, utilizando-se de um alter ego para contar um pouquinho de como foi a carreira dele, né? O desenvolvimento, fazer o que os outros queriam, porque dá dinheiro, né? Até depois de um tempo perceber que a vida vale muito mais a pena ser vivida. E de certa forma o contexto que a gente está nesse momento agora, nessa conjuntura da pandemia, do isolamento, etc., tem nos revelado que de fato isso é o mais importante. Já há algum tempo venho trabalhando, inclusive nos cursos do Instituto Federal, quem é meu aluno sabe, a gente vem buscando, né, um conceito de alegria na escola, emprestado de alguns autores, como o George Snyder, o Rubem Alves, né? Então eu acho que lendo essa crônica a gente fica muito mais próximo desse sentido, né? De que a escola é uma preparação para o futuro, sendo que a vida é agora. E o futuro é sempre incerto, como a gente está vivendo agora, né? Quando a gente olhar para essa história do tempo presente, né? A gente vai ver que a vida vale muito mais a pena sendo vivida no momento e a escola, a educação formal, ela precisa de certa forma entender isso. Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a crônica Um Olhar sobre o Futuro Profissional, do aluno autor Gustavo Cópio. E nessa crônica ele traz uma série de questionamentos sobre a educação escolar, né? E para a gente começar essa nossa conversa, eu fiz uma pequena reflexão sobre o que há em comum nessas crônicas que nós estamos acompanhando desde o início dessa nossa proposta do E Fique em Casa. As crônicas apresentam em comum um desvelamento de uma parte da própria história do aluno autor. É como se no momento em que o professor Ivan tivesse realizado a proposta, o desafio de escrever a crônica, estes alunos tivessem a possibilidade de uma suspensão do tempo e um reencontro com uma parte da própria vida, um reencontro consigo mesmos. Então eles nos apresentam uma fragilidade, uma superação, uma parte do processo da vida, uma vitória, enfim, o próprio percurso da vida de cada um, né? E para falar hoje então da crônica do Gustavo, eu vou trazer dois autores para dialogarem conosco,
Um deles é o Paulo Freire, mais especificamente nesse livro Educação como Prática de Liberdade. Eu retomei essa semana que passou a leitura desse livro a partir da observação da live da professora Ofélia Maria Marcondes, que aconteceu na semana passada e está disponível no YouTube. Nós vamos deixar o link para vocês assistirem depois aqui embaixo, porque vale muito a pena, onde ela traz todo o ideário do Paulo Freire, tá? E o outro autor, são dois autores na verdade, é deste livro Formação Humana e Capacitação, do professor chileno Humberto Maturana e da Simanizes, que foi uma aluna dele, tá? Por que esses dois autores? Porque quando a gente pensa na educação, existe um fundamento filosófico que embasa essa atuação na escola, né? Toda essa proposta da escola tem uma fundamentação filosófica e teórica por trás disso. Então, se o Gustavo nos pergunta por que a escola não pode ser mais divertida, né? Porque ele não teve acesso a questões mais reais das profissões, né? Um contato mais direto com a própria vida e a sociedade. Porque provavelmente os fundamentos que embasavam a escola que ele frequentou estavam pautados nos conteúdos, né? E a formação humana que essa escola previa não trazia em si componentes que possibilitassem essa diversão, esse olhar para a vida no presente, para o indivíduo, né, para a própria criança como um ser capaz e integral. Então era uma educação que fazia um recorte daquilo que supunha como ideal, né, para a educação do ser, tá? Esses dois autores que a gente traz para dialogar hoje, o Paulo Freire, nós já conversamos um pouquinho outro dia, mas principalmente nessa educação como prática de liberdade, ele vai falar que a educação é um ato de amor e um ato de coragem, né? Pressupõe esse ato de amor e de coragem. E quando ele fala do amor, ele não está falando, como a professora Ofélia mesmo nos traz na live, do amor lírico, do amor piegas ou do amor romântico. Ele está falando do amor no sentido de olhar para o outro com uma atitude respeitosa, com uma atitude de compreendê-lo como um ser com todas as capacidades para ser protagonista das próprias escolhas e da própria vida, né? Então é nesse sentido que ele está falando. E o professor Humberto Maturana, junto com a professora Nises, eles trazem uma reflexão em torno da tarefa educativa, né? E aí eles apresentam dois conceitos, um de formação humana e um de capacitação. Eu vou citá-los. A formação humana tem a ver com o desenvolvimento da criança como pessoa, capaz de ser co-criadora com os outros de um espaço humano de convivência social desejável. Por isso, a formação humana da criança como tarefa educacional consiste na criação das condições que guiam e apoiam a criança em seu crescimento, como um ser capaz de viver no autorrespeito e no respeito pelo outro, que pode dizer não a si a partir de si mesma e cuja individualidade, identidade e confiança em si mesma não se fundamentam na oposição ou diferença com relação aos outros, mas no respeito por si mesma, de modo que possa colaborar precisamente porque não teme desaparecer na relação. Com relação à capacitação, ele diz o seguinte: capacitação tem a ver com a aquisição de habilidades e capacidades de ação no mundo no qual se vive, como recursos operacionais que a pessoa tem para realizar o que quiser viver. Por isso, a capacitação como tarefa educacional consiste na criação de espaços de ação, onde as crianças possam então exercitar as habilidades que
é necessário desenvolver, criando um âmbito de ampliação das capacidades de fazer na reflexão sobre esse fazer como parte do viver que se vive e deseja viver. E aí, quando ele pensa na questão da formação humana, ele diz o seguinte, que a responsabilidade e a liberdade só são possíveis desde o respeito por si mesmo, que permite escolher a partir de si e não movido por pressões externas, né? E aí eles vão desenvolvendo esses dois conceitos de formação humana e capacitação. Eu vou deixar essa primeira parte do texto aqui abaixo para que vocês possam consultar na íntegra, né? E dá para fazer uma relação, sim, com o que o Paulo Freire vai trazer na educação como prática de liberdade, quando ele assume a posição de que o sujeito é, sim, o protagonista da própria vida e da própria escolha. E vai desenvolver no seu livro qual é a possibilidade educacional ou qual é o fundamento da educação para que a educação possibilite esse desenvolvimento crítico e livre, onde o indivíduo é capaz de realizar escolhas conscientes e viver a própria vida de maneira não alienada, tá bom? Eu deixarei então para vocês os links e os acessos aqui embaixo. Desejo a todos uma ótima semana e um bom trabalho. Um beijo, até mais. E aí, gostaram das reflexões? Nós esperamos que sim e aguardamos os comentários de vocês. E na semana que vem, nós vamos discutir a crônica chamada O Aluno, de Antônio Eduardo Citron, que também é um colega docente nosso e nosso aluno no curso de formação pedagógica. Um abraço e esperamos vocês!